Oi, pessoal. A gente está aqui nesse outro novo podcast e sempre falando de leitura, sempre tentando incentivar vocês a ler, a manter ou adquirir o hábito de leitura. Hoje eu trouxe uma pessoa super legal, super especial. Ela é apresentadora de TV, ela é escritora, ela é incentivadora de mulheres. Ela chama-se Cláudia Tenório. Ela está no Instagram como Cláudia Tenório Oficial. Isso. Ela faz o programa Vida Melhor na Rede Vida. É demais, gente. Vamos conhecer a Cláudia. Cláudia, fala um pouquinho aí da sua trajetória, se apresenta. Bom, obrigada, Deise, pelo convite. Obrigada a você que está acompanhando o podcast. Eu agradeço muito por estar aqui, estar ao seu lado, que é uma Eu mulher que, eu que que fico eu super realmente honrada. admiro. Não, mas para mim é uma honra. Eu conheci a Deise quando ela era do ramo da moda, né? E eu acho incrível você se reinventar, você está sempre criando coisas, não se acomodar, e É não é só verdade. criar por criar, mas criar para fazer a diferença. Quando eu conheci a sua roupa, eu logo identifiquei que era algo feito para que a mulher se sentisse à vontade, com o corpo que ela tem, né, sem criar expectativas Isso falsas. mesmo. E agora, com o que você tem feito por nós mulheres em relação ao incentivo da leitura, também é tão importante, porque a leitura realmente transforma. E parece que é chover no molhado, né? Falar da leitura, mas é através da leitura que a gente consegue entender o mundo hum, de outra forma, mas também entender o mundo até da nossa forma, porque a Aos gente vai se olhos de outras identificando, pessoas, né? Dos e a gente vai se autores. identificando com tantos personagens, com tantos autores, com tantas histórias, né? E até nos livros de auto e mútua ajuda, que eu acho que sempre são tão importantes, eles agregam valor à vida da gente também. Então, acho que a leitura é assim, um divisor de águas para quem quer realmente se desenvolver como ser humano. E ter um tempo de leitura é também ter um tempo terapêutico, né? Um tempo de quietude, um tempo de você com você mesmo, respeitar assim aquela nossa necessidade de descansar. E hoje a gente vive num mundo tão agitado que é muito fácil a gente fugir da leitura para pegar o celular e tentar até mesmo ouvir um audiobook no ritmo acelerado tão enlouquecida que a gente está. É verdade, é verdade. Eu ia falar da sua conexão, mas você já está conectada com a leitura. Não temos mais o que falar sobre isso. Mas você escreveu, porque a leitura está muito ligada à escrita, né? Quem Uhum. lê muito gosta de escrever. E como que foi escrever um livro? O Hoje Melhor que Ontem é meu segundo livro. O meu primeiro Ah, livro é o é? Dicas para Ah, uma Vida esse Melhor. aqui. Foi um livro que eu lancei em 2011. Eu sempre lanço os meus livros sem muita pretensão. Eu não me sinto uma escritora, mas mais uma amiga. E eu entendo que a leitura vai alcançar mulheres que, de repente, eu não consigo alcançar com o meu programa de TV, ou que eu não consigo alcançar na minha vida, né, para estar do meu lado, para conversar, para tomar um café, como a gente está fazendo aqui, e poder trocar um pouquinho daquilo que tem no meu coração. Tanto no Dicas para uma Vida Melhor como Hoje Melhor que Ontem, eu falo daquilo que eu vivo. Eu falo sobre o meu estilo de vida. E hoje eu me sinto uma mulher melhor que ontem, por ter aprendido coisas que antes eu não sabia, por ter descoberto em mim uma possibilidade de ser eh, mais tranquila, menos acelerada, menos impulsiva. A maturidade me trouxe A muito ansiedade isso. abaixa, a E é maturidade tão traz bom, muito né? conteúdo, né? Sim, muito. Claro que traz também algumas necessidades, que eu não vou falar nem que são perdas, mas assim, eu cheguei aqui e já estava falando para a Daisy, eu já não sou mais fã do salto alto. Amo usar uma botinha, um tênis, um chinelinho, Sem né? dúvida. Então, assim, tem coisas que a gente vai preferindo com a O conforto maturidade. vai prevalecendo. A gente vai precisando do conforto, né? Não é nem só que preferindo, a verdade é que a gente vai precisando do conforto. Mas a maturidade é mágica. E eu quis compartilhar um pouquinho nesse livro. Eu me deparei num determinado momento com algumas amigas compartilhando comigo a dor de envelhecer. Eu falava, puxa vida, mas tá doído assim? Ai, tá. Você não se olha no espelho, não se acha horrível? Falando, não.
Mas você não vê que você... Vejo que eu envelheci, vejo que eu tenho marcas que eu não tinha antes, vejo que a gente perde, né, algumas características da juventude, mas eu ganhei tantas outras coisas boas. E eu costumo, isso é desde o meu primeiro livro, sempre olhar mesmo o lado bom das coisas. Isso está em mim. E eu gosto de compartilhar isso. E eu faço isso nesse livro, como eu fiz no primeiro, como eu faço na TV, como eu faço em todos os lugares por onde eu vou, É um porque livro dirigido para sou eu. mulheres. Ele é bem. Apesar de que eu tenho leitores masculinos mesmo. Eu acabei de sair da TV, eu faço o programa ao vivo na Rede Vida, né, de segunda a sexta, e eu entrevistei um médico e ele falou: Puxa, sou tão grato pelo seu livro. Quer dizer, eu falei: Que legal. E ele falou: Eu amo o seu livro, eu aprendo tanto, porque quando eu compartilho o estilo de vida, é um estilo de vida que eu vivo. Então, é um estímulo para quem não vive, por exemplo, de forma saudável, viver de forma saudável, porque é só assim que a gente vai ter um futuro melhor, né? Se a gente não fizer hoje o que a gente tem que fazer, a gente não vai colher nada de bom. É A verdade. felicidade e a E eu, saúde não chegam de uma hora para outra na vida da eu gente, né? vejo que tem lugares para você anotar algumas coisas de cada um, né? Os seus pontos positivos, os seus pontos Sim. negativos. Você sabe que esse exercício é um exercício que eu faço na minha vida desde que eu aprendi a ler, a gostar de ler, que é rabiscar mesmo o meu livro, é fazer anotações, é pensar nas coisas que eu estou aprendendo, Ah, né, e isso tentar é colocar em muito bom. prática. É. Então, a proposta dos exercícios é muito essa, para que as pessoas possam ficar ali, já tem um espaço definido para isso, para elas entenderem que o livro pode ser rabiscado, a gente pode anotar no nosso livro, né? Só não pega emprestado de ninguém e sai rabiscando, que aí não é legal. É. Mas, assim, é muito bom a gente ter essa liberdade com papel. Por isso que o livro de papel ainda, desse que a gente pode manusear, é tão, tão bom, tão útil. Mas esses exercícios foram exercícios que eu fiz também durante a minha vida em alguns processos terapêuticos. Eu fiz terapia praticamente a minha vida toda, né? E porque eu acho fantástico, acho que é uma ferramenta de autoconhecimento Claro. muito rica, muito boa, da gente parar e olhar para a gente, tentar entender os nossos porquês, as nossas escolhas, isso é muito bom. E aí, essa é uma proposta. Eu entendo também que, da mesma forma que a terapia é tão maravilhosa, ela ainda no Brasil é inacessível para a maioria das É, pessoas, porque é caro, né? é, Enfim. é verdade. A gente não tem em outros canais para ter de uma forma mais gratuita, não tem esse Então, tipo de eu coisa. penso que o livro tem ajudado algumas Ah, o livro pessoas. vai ajudar você com a sua terapia. Como foi a inspiração dele? Sempre a mulher? Sempre a mulher, é isso que eu te falei, das minhas amigas compartilharem suas dores. De repente, eu ouvi um comentário de uma amiga que me marcou muito. Ela falou: Eu estava passando outro dia na minha casa e me vi no espelho e eu não me reconheci. Aí eu perguntei: Mas por que não se reconheceu? E ela me falou assim: Cláudia, meu olhar é triste agora. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiquei tão emocionada com essa fala, emocionada no sentido de ser doído, porque eu falei, puxa, triste, um olhar de quem está vivendo, um olhar de quem está colhendo frutos. Eu falei, não, hoje tem que ser melhor do que ontem. E dá para ser melhor do que ontem. Tentar mudar esse olhar para a vida, ter um olhar mais generoso, né? E um olhar de gratidão para a vida, vai fazer com que você enxergue que não é motivo de ter um olhar triste, é motivo de ter um É, olhar agradecido, muita né? gente fala, "Ai, imagina, quem que quer envelhecer melhor? A gente não quer envelhecer." Eu sempre falo, puxa, é um privilégio de ter chegado ao envelhecimento, né? A idade não é todo mundo que chega, e a gente chegou, você não. Eu estou chegando à maturidade e tenho Eu esse não sei quantos privilégio. anos você tem, mas eu tenho 53 Eu anos, tenho 66. 66. Olha aí que coisa maravilhosa. E assim, na verdade é que a gente ainda está numa sociedade muito etarista, né? As pessoas ainda falam muito de idade e batem muito nessa tecla. Mas enquanto a gente tem sede de aprender, enquanto a gente ainda vê mistério, graça na vida e ainda está aqui cumprindo o propósito, a gente não está velho. Velho, um livro velho, é um livro que não serve mais para nada, né? Um livro antigo, ele é riquíssimo. Então, eu estou envelhecendo, mas não ficando velha, estou ficando antiga.
e mais Ah, sábia. eu até coloquei uma frase outro dia no Instagram, que a gente não está ficando velho, a gente está ficando clássico. Muito bem. Melhor ainda ser É. clássica. Como é que é estar num programa diário, se reinventar todos os dias, você está há tantos anos e sem perder a audiência, sem perder seguidora, sempre ficando melhor, cada dia melhor. Esse é um, É um um dos desafio. grandes motivos da minha alegria. A gente vai melhorando com o tempo, né? E não é mérito meu como apresentadora, é mérito de todo mundo que leva seu trabalho a sério. A prática faz com que a gente fique melhor. Aí eu vou a um médico maduro, clássico, e eu falo: esse sabe. Ele consegue olhar para uma determinada pinta, por exemplo, e fazer um diagnóstico perfeito pela experiência que ele tem. Estar num programa ao vivo, eu já estou na Rede Vida há 13 anos, é um grande privilégio. Eu aprendo Nossa, e todo todos dia. os dias, né? E todo dia parece o primeiro, não no sentido da emoção, da adrenalina, mas no sentido do prazer e da responsabilidade. Eu faço o Vida Melhor com muito amor. Na verdade, eu amo o que eu faço. Eu, antes de fazer o Vida Melhor na Rede Vida, eu fazia o Shop Tour, eu fiz por 20 anos. E eu entrei em não sei quantas milhares de lojas em São Paulo, porque a gente ia de loja em loja fazer a gravação. Mas cada loja era única, era como se fosse a primeira, Você chegou né? a fazer do Esporte Espada, que era do meu marido. Eu lembro, é claro que eu lembro. Isso é maravilhoso, porque assim, o meu compromisso era de entrar ali e fazer vender. Hoje, o E meu vendia. compromisso é entrar na casa das pessoas e agregar valor à vida de quem assiste. E isso é bom demais. Essa coisa de, e eu me reinventar a cada dia, eu não sei se eu me reinvento, eu não deixo de lembrar do meu propósito, né? Assim, o que que eu estou fazendo aqui? Eu preciso agregar valor à vida de quem está me assistindo. Então, eu tento fazer isso com amor. Ai, muito legal. Como que é conciliar esse trabalho? Porque é intenso, é todo dia você tem que ter pautas diferentes, isso você deve ter uma equipe que te ajuda. Sim. Mas como que você concilia isso com casamento, filhos e agora com netinho? A vida da mulher, de mulher alguma, é fácil, né? A vida da mulher, ela é puxada. É. A gente se desdobra. Todas nós temos muitos compromissos, muitas responsabilidades. A mulher, ela tem que ser mãe, amiga, filha, mulher, né? Esposa. Filha é, também, às vezes, né? filha, eu digo assim, porque a gente também tem que dar atenção para os nossos pais. Eu não sei se você ainda tem os seus, mas eu tenho os meus pais, eles moram no Rio, e isso tem sido pesado, inclusive, para mim, porque agora eu falo, puxa, por que que eu moro longe deles? Eu queria estar mais pertinho, porque é uma fase que eles precisam de mim, mas isso tudo ocupa a minha mente, né? Na verdade, a gente tem muitas responsabilidades. E eu acho que para mulher nenhuma é tão fácil conciliar o trabalho com o restante da sua vida. Falar que é fácil, então eu faço uma rotina. Não, seria. Não é verdade, seria uma mentira. Eu acho que a gente faz o que dá. Eu acho que toda mulher, no fundo, faz o que dá. E é por isso que eu gosto sempre de falar para as minhas telespectadoras, para as minhas leitoras, minhas amigas, que a gente não pode se cobrar tanto, a gente se cobra demais. E, na verdade, a gente já está com crédito de tanto que a gente faz. A gente nasceu com esse desejo na alma de cuidar de tudo e de todos. E a gente tem feito isso muito bem. Então, a gente precisa só se perdoar por não conseguir estar o tempo todo presente da melhor forma possível, entendendo que a gente está fazendo o que a gente consegue e está E, fazendo o gente, melhor. nem todo dia a gente está bem, nem todo dia dá tudo certo, né? Mas Nem todo dia dá tudo certo. Por isso que eu acho que a gente precisa sempre se perdoar, a gente precisa ser generosa com a gente mesma, se cobrar menos. Só tem que ter uma coisa em mente. Eu acho que isso para todas as mulheres que estão assistindo, mas acho que para todo ser humano. Faça tudo com amor. é Porque se a gente verdade. fizer tudo com amor, a gente tá bem. Pode dormir em paz. Perfeito? Não vai ser, porque a gente não é perfeito, né? É. Mas foi feito do jeito que a gente pôde.
a nossa idade, a gente está numa geração sanduíche, porque a gente tem os pais, às vezes, para cuidar quando eles são os mais velhos, e os netos que também precisam de um apoio, né? Porque às Uhum. vezes os pais trabalham, ou as avós são um pouco. Eu sou uma avó ativa. Minha neta fala: vó, você tem que ter você tem que ter no aplicativo da escola como vó ativa. Ah, que fofa. Que delícia. Você tem vó de quantos anos? Tenho neta de 8 Olha que anos. gostoso. O meu ainda não conversa, mas ele está aprendendo a falar vovó. É um bobó, quase Ah, que um bobó. ele não tem 1 ano? Não, o Bernardo tem 1 ano e 3 meses. Hoje, dia Ah, tem 8 1 ano. de agosto. Agosto. Ou é 7? 7, 8. 8 de agosto. Ah, então. Você lê para ele? Eu leio para o Bernardo, eu conto história e o Bernardo ama livros. A minha nora, ela incentiva a leitura desde tão pequenininho. Eu me lembro do Bernardo mamando e ela lendo historinha para ele. E ele é apaixonado por livros e ele tem uma caixa cheia de livros. Lá em casa eu tenho alguns livros também e ele está sempre buscando livro. Ele gosta, é muito gostoso quando a gente estimula desde novinho, né? Ele Ah, é pede. imprescindível, Ele né? percebe o horário da historinha, o horário do livro, que é bem depois do jantar, toma banho, e ele já vai em busca de um livro e vem para o meu colo e quer que eu leia, é uma gracinha. Ai, que bom, É, porque nem todo mundo tem essa possibilidade de ter sido incentivado na infância, e é o que é importante, começar na infância, porque hoje, no incentivo que eu dou e que tento trazer o hábito da leitura para todo mundo, muita gente tem muita dificuldade, né? é verdade. Mas você sabe que é uma dificuldade também para nós mães. Eu até falo assim para as meninas não se culparem, porque por mais que a gente também incentive, às vezes o filho não pega o gosto pela leitura e não é É culpa verdade. nossa, viu? É. Eu estimulei muito os meus filhos, e de repente eles resolveram ler o que interessa a eles e quando eles quiseram. Não eram crianças que às vezes eu viajo. O europeu tem muito esse costume, né, esse hábito lindo. Então, eu vejo na piscina, assim, a família De inteira, ter cada um com o seu livro, sabe? Os meus não são desse jeito, mas leem na medida deles. Eu fui aprender a gostar de ler aos 16 anos de idade. Demorei, e eu me lembro do meu pai também me incentivar. Me lembro que ele comprava vários livros e a gente tinha todas as histórias do Monteiro Lobato. Meu pai sempre foi de contar histórias, mas eu aprendi a gostar de ler sozinha, porque eu ganhei um livro de uma amiga e ali eu falei, que delícia. E aí foi de um para outro, 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 e eu me apaixonei pela leitura. Eu tive uma infância muito disciplinada. Eu sou temporona, todo mundo sabe, e as coleções de Monteiro Lobato tinham que ser lidas e tinham que ser contadas depois. Então eu tinha irmãos que já estavam na escola há mais tempo, com uma diferença de 11, 12 anos, e pais mais velhos. Então eles insistiam na leitura. Meu pai lia muito jornal, mas minha mãe foi uma leitora voraz. Ela sempre leu e ela faleceu o ano passado. Eu sempre falo que com 99 anos, lendo e com a cabeça boa. Olha que Então, maravilha. envelhecer bem, a leitura também vai ajudar a gente, Com porque a gente certeza. fica com a memória boa, porque a gente fica com a atenção boa. O livro traz tanta coisa, né? E o livro também traz os personagens para a gente se conectar com eles, se Uhum. identificar, resolver alguns problemas que a gente tem Você também. sabe que tem pesquisas que mostram que a incidência da doença de Alzheimer é bem menor em leitoras, É, né? É uma doença mais comum em mulheres que homens e ela é menor em leitoras. Então, olha como é importante, né? E quem tem um, um intelecto mais bem trabalhado também adoece também menos é de Alzheimer. verdade, é verdade. Que você vê na TV agora, do tempo que você começou? Porque hoje ela está muito associada à rede social. Olha, tem muita mudança, né? Tem mudanças positivas, a gente vê que hoje a gente até brinca e fala assim: o mundo tá chato, a gente não pode falar mais nada, porque tudo é mal interpretado. Só que, por um outro lado, tem muitas coisas importantes acontecendo. A gente
está respeitando mais o direito do outro, está respeitando mais as diferenças. Então, isso eu acho importante, acho que a televisão está acompanhando esse processo, que eu acho que é um processo de evolução da sociedade. Essa interação com a rede social nos ajuda no sentido de rapidamente dar um filtro para dizer se o que a gente está fazendo está indo bem, está indo por um caminho bom, assertivo ou não. E eu acho bem interessante. Agora, claro que a televisão perdeu muito com a entrada das redes sociais. A gente hoje tem uma audiência muito dividida, né? Não só por conta das redes sociais, mas por conta do streaming também. Então, hoje a gente liga a televisão e são infinitas possibilidades. A gente tem, além de todos os canais, tudo que a tecnologia oferece, inclusive os podcasts, né? E tantos outros programas que a gente encontra em streaming, por exemplo, e até mesmo só na rede social, das pessoas ficarem ali zapeando. Então, a gente tem um desafio pela frente. Eu acho que o telespectador está com o conhecimento na palma das mãos, então a gente precisa ser muito mais criterioso com o que a gente vai levar até a casa das pessoas. Mas, de certa forma, eu acho sempre muito positivo, porque nos obriga a fazer cada vez melhor, né? Trabalhar com mais excelência. E às vezes até ajuda, né? A hora que você termina o programa, você vai ter aquele contato mais direto, né, com as Exato, pessoas, porque é você esse já retorno, pergunta, né? né? É um retorno que antes a gente não Não tinha, que o tinha. ator de teatro, por exemplo, sempre falava: eu gosto de sentir a resposta do público. E claro que fazer qualquer coisa ali com uma plateia ao vivo, isso é incrível, né? Porque você está ali sentindo aquela temperatura em tempo real. Mas hoje, com a internet, a gente sente um pouco isso. Durante o programa, às vezes eu dou uma olhada nas minhas redes sociais. Hoje mesmo eu coloquei uma pergunta, fiz uma pequena enquete. A gente falou sobre colesterol e eu fiz uma pergunta, né, sobre isso. Fiz também uma pergunta sobre medo de dirigir, que a gente também entrevistou uma psicóloga para falar sobre medo de dirigir. Na mesma hora eu vejo, eu tenho muito telespectador que tem medo de dirigir e poucos que, né, dirigem bem. Enfim, a gente já vai sentindo ali na hora. Não, eu acho que a rede social é bem importante. Domingo eu fui numa peça de teatro que foi lançada agora sábado, Duetos, com o Du Moscovis. E ele pede para desligar os celulares, lógico, mas ele pede também que a hora que acabar, para As você pessoas ligar postem. e postem. Postem se gostou, postem. E eu, como postei a minha foto, depois ele me mandou a mensagem. O que, Aham. que eu achei, o que, que eu não achei para postar, e foi muito legal. Então, acho que tem uma interação bem bacana. Sim, isso é muito bom. A gente tem desafios aí com essa nova ferramenta, porque eu acho que ela pegou também a sociedade muito de surpresa. Ontem eu estava assistindo a uma matéria na televisão e eu fiquei preocupada, porque assim, a repórter estava na sala de aula mostrando a realidade em sala de aula, e os alunos eu acho que da sétima série, se eu não me engano, eles mostrando, todos eles têm celular numa escola pública, né? Não particular, porque às vezes você fala assim, mas não, uma escola pública, todos com o celular na mão, alguns com jogo enquanto estava acontecendo a aula, jogando, quer dizer, é um desafio também gigante. Perdas e ganhos. Eu não sei, assim, a gente tem ganhos? Tem. Tem muitas perdas também, isso me preocupa muito. É verdade, é verdade. Gente, podcast combina com café Ai, e esse sim. café é maravilhoso, Olha, tá? eu estava tomando o meu aqui, aí eu falei, vou deixar só esse tequinho aqui para falar uma coisa. Eu já falei para você, eu sou muito fã desse café Up 900, amo mesmo. Ai, é uma E delícia. ele é muito gostoso e eles têm uma cultura do café, eles entendem muito de café, né? Já É tive verdade. oportunidade de conhecer um Desde pouquinho a o trabalho deles. plantação, Eles desde são tudo. sensacionais. São Aliás, quem não produtores. conhece precisa experimentar porque é muito bom. Eu gosto muito daquele que é o, como é que chama? Drip Coffee? Drip Coffee. Sabe um que encaixa aqui? E A que gente você faz faz individual individual, do uma Up delícia. 900. É maravilhoso, muito bom. Muito bom. O que você gostaria de fazer que você, ou na televisão ou na sua vida, que você não fez ainda? Eu queria ter um programa de plateia. Eu tenho essa vontade já tem tanto tempo.
Eu espero um dia realizar. Sabe que quando eu tinha, acho que 19 anos, eu dei uma entrevista para uma revista e eu falei que eu queria ter um programa que desse mensagens boas todos os dias, que falasse um pouco de tudo, de qualidade de vida, tivesse vários quadros. E eu esqueci, durante o tempo todo que eu vim para São Paulo, nem lembrei dessa matéria e fui encontrar esses dias. Falei, gente, eu realizei meu sonho. Então, eu estou falando para você que eu quero ter um programa de auditório, eu sei que eu vou ter. É meu sonho. Eu também. Sabe o que eu gostaria de ter? Um programa de rádio. Eu ia Hum, adorar ter um programa de rádio. sério? Olha, já Sério. começou, porque um Começou. podcast, Acho que veio por aqui. Eu né? fui fazer uma entrevista na Rádio Mundial com a Ah, Samira Shein. E, olha, eu adorei. Eu quase peguei o microfone para mim. e você ia Então, eu falar gostei. de livros. Eu fui falar sobre a minha transformação, como eu fui também no seu programa. E como você faria seu programa de rádio? Eu acho que era mais ou menos desse jeitinho, mas eu acho que eu tinha mais, teria mais abrangência, né? Entendi. E eu fui no seu programa e eu não tinha o meu livro impresso. Ah, agora Mas hoje, tem. agora eu tenho e eu quero te dar. Eu ainda não fiz a dedicatória, mas eu vou te fazer. Maravilhoso. Olha lá. E foi tão bom quando você foi contar um pouquinho sobre a sua É, trajetória, um pouquinho sobre esse seu processo de reinvenção. Que lindo que tá. Tem fotos. tem Ai, muita olha foto, é lá. muito documental. Ele é pequenininho, você lê rapidinho, Que mas conta gostoso. muita coisa da minha trajetória de trinta e Olha cinco você em anos. Paris. É, Que delícia. Tem foto da neta? não tem, não tem. Não? Mas tá Até, certo. até uma reclamação dos filhos, mas não tem história da gente, não. Esse só foi dedicado aos 35 anos Essa é a sua da história. vida profissional. Sabe que essa é uma questão, né, que eu sempre fico na dúvida, posto foto do meu neto, não posto foto? Aí eu tenho, aí agora eu parei de postar, agora eu fiz um Melhores Amigos para postar foto dele, isso é uma coisa que eu ainda fico na dúvida. Esse é um dos lados ruins da rede social, né? É verdade, é verdade. Ela fez algumas filmagens comigo, porque ela recebe aquela leiturinha que vem Uhum. todo mês, um livrinho adequado para a idade dela, quando ela recebe, né? E outro dia eu fui fazer o filme e ela estava com uniforme. Aí eu não postei. Sim, é. Você tem que tomar esse cuidado, né? É, A gente não sabe quem é que está ali do outro lado, mas o infelizmente. dia que eu postei, um dia eu postei, acho que está no podcast, acho que está no meu canal do YouTube. Nossa, teve muitos views. Ela faz muito sucesso Que legal. com a leitura. Então, eu queria te agradecer por você ter vindo. Foi Imagina, eu muito que legal o nosso agradeço. papo. Se você quiser dar aí uns comentários finais seus. Não, eu quero que, assim, quem não conhece o meu trabalho, eu adoraria que conhecesse. Eu estou na Rede Vida todos os dias, do Qual é meio-dia o e meia até canal? as 2:30 da tarde. Hoje é aquilo que eu falei, né? São tantas possibilidades que a gente está em todos os canais. Então, na Oi, na Claro, São diversos na números. Sky, são diversos números, na TV aberta, quem só tem parabólica, que só tem net, enfim, a gente está em todos os canais. A Rede Vida ela é um canal digital aberto, a gente está em 550 retransmissoras, então pega em todos os lugares do Brasil. Quem não conhece, é um programa seguro, um programa em que eu falo de coisas boas que podem agregar mesmo a vida de quem assiste, de segunda a sexta-feira. Meu Instagram é um Instagram que eu procuro motivar as pessoas. Uma das minhas preocupações atualmente é mostrar para as pessoas que a vida de ninguém é melhor, que a grama do vizinho de fato não é mais Mais verde. bem. A gente precisa aprender a não se comparar, a gente ainda se compara muito com as pessoas e a rede social, ela instiga essa comparação. E essa comparação, ela só é benéfica se ela nos motiva a crescer. Mas, na maioria das vezes, ela faz com que a gente se sinta menor, né? Que a gente sinta algo que não é bom. Às vezes a gente sente até inveja, e a inveja ela destrói, né? Ela não é boa. Então a gente precisa pensar muito, as pessoas que a gente segue nas redes sociais precisam ser pessoas inspiradoras e não pessoas que
de repente tem uma vida inatingível e que a gente olhe e não signifique nada para a gente, além de algo que faça com que a gente sinta que a nossa vida é ruim. Porque a vida de ninguém é ruim, né? Eu acredito que a gente tenha que olhar para a vida de um jeito generoso mesmo. Olhar o copo cheio e não quase vazio, né? E tentar agradecer pelo que a gente tem. Motivos para gratidão todos nós temos, Todos né? os dias. Se a gente ficar esperando coisas grandes, talvez a gente perca de valorizar as coisas pequenas. E é como eu falei, o dia de ser feliz não é amanhã, não vai chegar o grande dia da virada. É todo dia, Isso é né? muito bonito em filme, em livro, às vezes, a grande virada, mas é todo dia. Então, nada acontece de uma hora para outra. Então, é devagarinho, é fazendo o seu melhor, é fazendo tudo com amor e com excelência. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que fala que a gente deve fazer tudo como se fosse para o próprio Deus. Que a gente não deve fazer nada como se fosse para um humano, para a gente mesmo, não. Faça como se fosse para o próprio Deus. Faça da sua melhor forma. E se a gente viver da melhor forma todos os dias, a gente com certeza vai ter um futuro melhor que hoje, né? Então, acho que sempre a gente vai crescendo e cada vez a gente vai ficando melhor e mais feliz. Que bom. Obrigada por você ter vindo. Quem gostou, quem ficou até agora aqui, eu também agradeço. E assina o canal, comenta e curte. Um beijo para todos e até a próxima. Até, obrigada.